Primeiro Jornal Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Segunda-feira, hoje 23 de junho de 2014, nosso entrevistado de hoje é sociólogo e mestre em desenvolvimento regional, Renato Zanella Filho, e acima de tudo um grande amigo que eu tenho imenso prazer em revê-lo. Zanella, bom dia, seja bem-vindo a Tirol, tudo bem com o senhor? Bom dia, olá Vinícius, olá ouvintes da nossa querida rádio Tirol, da região aqui da Grande Teutônia. Da Grande Teutônia. Prazer, temos uma região também aqui. Temos exatamente, uma micro-região muito bonita, talvez uma das mais bonitas do nosso Vale do Taquari, porque tu engloba aqui não só o nosso vale, né, mas também ali no Imigrante começa a subir os morros, quer dizer, tem para todos os gostos. Todos os gostos. Bom, Zanella, antes de mais nada, agradecer a sua participação aqui conosco, o senhor que esteve junto à VAT, dando uma palestra falando sobre política, né? A gente falava na semana passada que temos um evento acontecendo aí que é a Copa do Mundo, mas o evento mais importante para nós brasileiros será em outubro, né? Com certeza. Esse cenário, como ele se configura aqui na nossa região, o senhor que é mestre em desenvolvimento regional, nós havíamos falado fora do ar e eu estava justamente pensando como introduzir essa conversa. Talvez o nosso vale tenha uma falta de representatividade política nos últimos anos. Nós somos um vale muito rico, com desenvolvimento social e econômico fértil. Um povo trabalhador. Pacífico, ordeiro, exato, trabalhador. Mas que falta uma representatividade política, pelo menos nos últimos anos. É mais ou menos por aí? É verdadeiro isso que tu fala, Vinícius. E muito preocupante. Eu reputo isso, Vinícius, aqui nas últimas eleições para deputado estadual, pasmem os ouvintes, foram votados aqui na região do Vale do Taquari mais de 246 candidatos de diferentes regiões. Por uma dimensão de quantos eleitores? 260 mil eleitores. Se tu pegar uma parte que se considera meio do Alto Taquari, também Venâncio, aí dá quase 300 mil eleitores. E nós não conseguimos ter uma representação para deputado estadual na região. Esse é o número, porque miscigena, vem gente, todo mundo fez voto aqui na nossa região, então muita gente fez 246. voto. 245. Isso, a que se deve isso? A falta de alguém aqui da região com força? Nós já tivemos, né, nomes significantes, mas perdeu-se um pouco desse senso político aqui na nossa região, Zanella? Houveram várias causas para isso, né? Quem lembra, Teutônia pertencia à Estrela e Imigrantes à Estrela. Bom, existia uma cidade muito grande, muito forte, com um número de eleitores muito grande também. E assim aconteceu com Lajeado, se desmembraram ultimamente, só de Lajeado, 8 municípios. O que ocorreu com isto? Ocorreu que, na medida em que os municípios foram se emancipando, eles se voltaram para dentro, se voltaram para si. É como aquele menino, aquela menina que sai de casa, ela vai cuidar de montar sua casa, ela vai cuidar de montar sua família, comprar seu carro, vai cuidar do seu trabalho. E assim todos os municípios perderam aquela identidade regional para alcançarem uma identidade local. Isso fez com que nós não tivéssemos lideranças regionais, mas muitas lideranças locais. Pulverizou-se as lideranças. Fora isso, de importante que nós temos que notar é que, por exemplo, a questão dos eleitores, nós tivemos uma migração muito forte para a nossa região do Vale do Taquari. Essa migração se deu de vários municípios. Três Passos, a Grande Três Passos, nós temos gente de todo o Rio Grande do Sul e, quiçá, até alguns do Brasil. Aqui em Teutônia a gente tem muito forte isso, tem bairros, tem localidades aqui em Teutônia que já são denominadas a comunidade de onde eles vieram. Tu já pensou, Vinícius? Então tu imagina, meu amigo Vinícius, que estas pessoas, no seu início, quando vieram para cá, as suas identidades, a sua cultura, os seus vínculos estavam com aquelas pessoas ainda das suas regiões. Então votavam, tu pode pegar aqui em Teutônia, tu vais ver que houveram muitos candidatos votados ligados a estas regiões. E aí, por isso, a pulverização. Hoje, Vinícius, nós estamos
verificando um fenômeno, que estas famílias já tiveram filhos aqui, que já estão se identificando com a cultura, com os vínculos daqui. Aqui na Câmara de Vereadores tem um presidente da Câmara de Vereadores hoje, Valdir Oliveira do Amaral, que é de uma dessas cidades assim que vieram para Teutônia também. Hoje o presidente da Câmara de Vereadores é que veio há uns anos atrás e hoje é presidente da Câmara. Mas ele já tem filhos. Já tem filhos. E os filhos nasceram aqui. Nasceram aqui. Entendeu? Esses filhos criarão perfeito. vínculos com Exato. a nossa comunidade aqui de Teutônia. E esta é a questão, porque hoje, Vinícius, a tendência que nós temos no Vale do Taquari, quando pesquisadas as pessoas, quando perguntadas, eu faço isso há mais de 30 anos, 81% gostaria de votar em candidato do Vale do Taquari. Porque a identidade já começa a ser local, para deixar de ser estadual. Ela começa a ser regional. Então 81% das pessoas, ou mais, até bem pouco tempo, dados que vêm se levantando ao longo do tempo, gostariam de votar em uma pessoa identificada com o Vale do Taquari. Então nós gradativamente, porque isso é um processo, Vinícius, para você fazer uma liderança, construir uma liderança, às vezes leva 30 anos, 50 anos, e às vezes mais. Essa liderança falece e ela vem ainda a influenciar os que estão vivos. Haja visto grandes figuras da política regional, estadual e nacional. Exatamente, é um dado interessante. Outros dados que o senhor trouxe junto a essa palestra da VAT, Zanella, é com relação a quem são como os eleitores votam, né, aqui na nossa região. Ainda para falar dessa questão de candidatos, aqui em Teutônia está se configurando 3 pré-candidatos às eleições. Nós estamos nos configurando, uma a deputada federal e a outras 2 deputadas estaduais. Então daqui a pouco isso também pode dar uma balançada no cenário regional, quando Teutônia daqui a pouco pode fixar-se aí com, quem sabe, 3, 2 ou 1, ou nenhuma também eleição, mas também pode dar uma reconfigurada nesse cenário? É possível. Você tendo 3 candidaturas, uma federal, Teutônia começa a se posicionar como liderança, né? Ou da sua micro-região, talvez não atinja toda a grande região dos vales, né? Mas construir as suas lideranças. Bom, não quer dizer que estas lideranças não poderão disputar e ser vencedoras. Agora, fica um pouco mais difícil. Né? Embora nós tenhamos aqui no Vale nenhum representante na Câmara, na Assembleia Legislativa, nós temos um na Câmara Federal, que é o deputado Enio Baixo, que está saindo, está deixando de ser deputado federal. Então, se cria, né, vamos dizer, as condições para que a gente possa buscar eleger um representante legítimo da região para a nossa Câmara dos Deputados. Bom, como os nossos eleitores têm votado? Como eu sei que o senhor tem números de pesquisas, de que forma os eleitores buscam conhecimento, saber da vida do político, e qual é a principal característica na hora que a gente vai às urnas, que vai acontecer de novo dia 5 de outubro? Em primeiro lugar, o eleitor, aquele que nos ouve, Vinícius, e a maioria dos eleitores no Vale do Taquari, eles têm olhado, têm se preocupado, têm pautado mais votar na pessoa do que no partido político. Eu diria assim que em torno de 90, 88, 90% ele faz uma análise da pessoa em primeiro lugar. E depois, 10% ou menos, vai analisar a que partido essa pessoa pertence. Então, para dar o voto, ela vai analisar a pessoa. Dentro dessa análise que ela faz sobre a pessoa, ela vai analisar alguns aspectos hoje em dia, diferentes do que analisava há bem pouco tempo atrás. Porque nós temos tipos de votos. O tipo de voto emocional,
que o eleitor ouve, se emociona, se identifica. Quando era pequeno, estudou no colégio tal, foi meu colega, foi meu amigo, papapá. Nós temos o voto racional, aquele voto que o eleitor busca olhar o programa, a proposta, né? E nós temos, infelizmente ainda, Vinícius, o voto que ele é um voto, vamos dizer assim, pago, comprado, voto, vamos dizer assim, que é o eleitor, ele dá o voto por alguma coisa. Pensando sempre no retorno imediato. Sempre no retorno imediato. Isto ainda, por mais que a gente saiba que é prejudicial, tanto para o eleitor, porque uma vez dado o valor que ele pediu, seja uma telha, seja, enfim, um pagamento rancho, de luz, um rancho, seja o que for, o político está desobrigado a cumprir qualquer favor, qualquer projeto que seja coletivo, e isto é péssimo para o Brasil e para a política. E muitas dessas pessoas às vezes reclamam dos políticos. Exato. Erradamente. Quem pode reclamar do político é aquele que se preocupa em votar pelo projeto, em votar pela pessoa, de cobrar trabalho. Nesse sentido, Vinícius, a grande maioria hoje leva em consideração, observa, em primeiro lugar, os trabalhos realizados da pessoa. Bom, essa pessoa já tem um trabalho na comunidade. Essa pessoa já tem uma tendência para servir a comunidade. Que nós temos dois tipos de pessoa. Aquela que se serve da comunidade e aquela que em determinado momento serve a comunidade. Geralmente, e importante seria por uma comunidade eleger, vamos dizer assim, projetar aquele que serve a comunidade. Então, graças a Deus hoje, mais de 20% observam isso. Bom, este candidato tem um trabalho comunitário, já fez alguma coisa pela cidade, pela região, pelo meu bairro. Compreendeste? Esse candidato se esforça. Tem uma identidade. Tem uma identidade, enfim. Outro dado que se observa são as propostas desse candidato. Mas o que esse candidato tem a nos propor? Qual é o projeto, o planejamento de trabalho que este candidato nos apresenta? Isto é muito importante. Também, por igual, termos hoje uma grande parcela da nossa população, especialmente os jovens, tem se preocupado muito, Vinícius, com a questão da honestidade e do caráter. São duas coisas importantes, acima da experiência política, Vinícius. Está a honestidade e o caráter, observado por grande parte da população, especialmente os mais jovens e os mais idosos. E essa população jovem e a idosa, ela representa, não em números exatos, mas o que ela representa? Por exemplo, a gente tem aqui, falando há 2 anos atrás, em eleições municipais, nós tivemos um candidato muito jovem em Teutônia, tivemos um outro candidato em Paverama que também conseguiu o seu plano político, o seu plano de eleição em cima da juventude, a juventude abraçou. A juventude representa muito a questão do peso nas urnas hoje também. A gente vê movimentos tanto para colocar alguém como para tirar também. Quando a gente vê manifestações na TV, a gente percebe que 70% ou mais são jovens também. O que representa a nível de região essa juventude que vai para as urnas, Anela? A juventude representa, em termos de sociedade, de comunidade, aquela que sempre está alerta, aquela que busca o voto por uma questão ideológica, por uma questão de pensamento. A juventude representa o alerta permanente àqueles que ocupam cargos, as instituições, porque a juventude vem despojada, digamos assim, de maldade, né? Quanto mais jovem, mais ilusões, né? Mais sonhos, né? Então a juventude hoje se comunica através da internet, até 25%, até 25 anos, mais de 25%, quase 35% das pessoas buscam informação através da internet.
depois vem o rádio, depois vem a televisão, depois... E hoje, pasme, Vinícius, tu que é da época do comício... Exatamente. O comício caiu assustadoramente. Eu, quando fiz uma campanha em Estrela... Me recordo muito bem. Tu recordas disso? E fiz em outras cidades da região, depois... Praticamente aboliste o comício, né? Quando eu aboli o comício, os tradicionais políticos achavam que a gente tinha enlouquecido. Não vai fazer comício, era uma cobrança extremada. A gente mostrou que estava corretíssimo na época, porque hoje várias cidades que eu atendo não faço mais comício e acaba pela população optar por outras maneiras de se comunicar. E naquela eleição levou o Geraldo Mânica, nosso grande amigo, à Prefeitura de Estrela. Saído de 4%, sem dinheiro. Exatamente, Né? recordo muito bem. Bom, Zanella, para finalizar o nosso bate-papo, tem outros dados que o senhor trouxe aqui com relação também à expectativa do mandato, né? O que a população espera do candidato, e as bandeiras geralmente são as mesmas, né? A saúde, educação, cultura, mas acima de tudo no cumprimento das promessas feitas na época da campanha, é isso? Com certeza. Quem vive de santo é promessa. Exato. Dizem aí, né, para os não evangélicos, os evangélicos não vivem de santos e promessas. Então é assim, ó, a tendência que nós vemos hoje é se observar essa expectativa do cumprimento das promessas. Promessa feita com promessa cumprida. O político vai viver da sua palavra. É como qualquer outro sacerdócio, né? Se tu prega, tu tem que dar o exemplo. Então, cada ano a expectativa da população, cada eleição, ela é diferente. Já foi a segurança, já foi muito mais a educação. Hoje a pauta das nossas eleições será a saúde. A população está muito atenta às questões da saúde, embora eu ache um viés incorreto que se faça a saúde essencialmente preventiva, não se faz preventiva, se faz curativa, gastando milhões, e pouco se faz a preventiva, mas hoje o grande assunto, Vinícius, é a saúde. Agora, hoje e de tempo para cá, né, também, Zanella, porque a bandeira da saúde, e penso que é uma bandeira que não vai ter fim em 4 anos, em 8 anos, em 16, enfim. Mas nós evoluímos É uma muito. bandeira, há uma evolução. Evoluímos muito, Vinícius. Isso já não é do teu tempo, mas eu vou contar aqui na rádio. Houve épocas, Vinícius, que se você ficava doente, você fazia poupança a vida inteira para o momento da velhice. E às vezes, mesmo assim, tinha que deixar uma área de terra, tinha que deixar um carro no hospital ou no médico, enfim. Então já houveram tempos em que a saúde era muito paga pela pessoa. O Estado praticamente inexistia nesta atenção. Os hospitais eram particulares, os médicos eram particulares, se bem que mais humanistas, né? Cobravam menos, mas quando realmente havia necessidade, a saúde despendia, às vezes, a poupança de uma vida de uma família. Hoje, essa situação se modificou, mas a população, do modo geral, ainda acha que nós evoluímos na educação, sim, nós evoluímos. Agora, saúde e segurança serão as pautas dessa eleição. Muito bem, 8 horas mais 26 minutos. Esse bate-papo a gente quer trazer justamente quando eu via na semana passada a matéria no jornal que falava do Renato Zanella Filho, eu justamente pensei nessa ideia que a gente teria justamente essa oportunidade, esse bate-papo para falar antes que comecem as campanhas, mas que esses debates sejam trazidos à população. Nossa população tem que saber como vai votar um eleitor, como o eleitor vota, tem que saber isso para que no dia 5 de outubro a gente possa de fato votar consciente e saber o que a gente está fazendo nesse nosso papel cívico, talvez o mais importante que se dá a cada 2 anos, para prefeitos, para vereadores, depois para deputados e para presidentes e governadores. É isso, Zanella, prazer mais uma vez revê-lo, amigo, que volte mais vezes, conheceu nossa estrutura aqui, a Rádio Tirol FM, será sempre muito bem-vindo, será muito bem recebido aqui conosco. Obrigado, tenha uma boa semana. Obrigado, Vinícius, uma grande alegria estar aqui em Teutônia,
nessa maravilhosa Rádio Tirol.